salve, torcedor, na área com mais um boletim aqui no canal Detetives Vascaínos, o primeiro da semana, já que ontem eu não pude estar aqui. Antes de começarmos, aquele like esperto nesse vídeo, compartilhe o conteúdo e ajude o amigo aqui, convidando cada vez mais inscritos para o canal. Agradeço demais esse seu apoio. Bom, e a tão esperada coletiva do Paulo Brax aconteceu hoje. Nesse boletim, o assunto não poderia ser outro. Vou esmiuçar para vocês os principais pontos levantados pelo dirigente, as primeiras definições da nova era prometida com a SAF e também a repercussão junto a torcedores, né? A torcida ficou meio dividida pelo que foi dito. Uns consideram profissionalismo e outros uma decepção por tudo que foi prometido. Vamos então falar sobre isso e trazer outras notícias sobre o Vasco que eu pude apurar. Vem comigo nessa e me acompanhe até o final. Treinador, diretor técnico, reforços, renovações, reformulação, promessas e um pouquinho de polêmica. Teve de tudo na coletiva do diretor de futebol, Paulo Brax, que aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa. Não pude estar lá para conferir de perto, a fim de poder participar da sabatina, mas eu vi e revi a coletiva depois e destaquei os pontos que julgo importantes e que vamos começar a debater aqui sobre o futuro do Vasco. Bom, como era de se esperar, Abel Braga e Maurício Barbieri foram confirmados como diretor técnico e técnico respectivamente. Uma decisão que, segundo Paulo Brax, teve total apoio da 777. Abel, que conhece bem São Januário, já estava apalavrado, né, com o clube há algumas semanas e trabalhando dos bastidores. Tanto que chegou a participar diretamente da escolha do Barbieri como técnico. Já o Barbieri, que foi demitido em novembro do Bragantino, chega ao Vasco com um contrato de 2 anos e perspectivas animadoras dos seus dirigentes que confiam no perfil do treinador para justificar a escolha. De cara, trago o anúncio e as explicações do Paulo Brax pelas escolhas de Abel e Barbieri. Confira aí o que levou o Vasco e a 777 apostarem nesses dois nomes. O nosso diretor técnico vai ser o Abel Braga, uma pessoa com vasta experiência dentro do futebol, com uma identificação com o Vasco. Quando eu fiz o convite para o Abel se emocionou para me dizer algo que eu não sabia, que foi o clube que ele mais jogou como profissional da carreira dele. Um profissional que vai ser o elo entre a diretoria e o vestiário, e ele é mestre em vestiário. E nós vamos precisar, no ano que vem, de um mestre de vestiário para as competições que nós vamos disputar. E ele é esse mestre em vestiário. Importante, o Abel não será treinador do Vasco em nenhuma hipótese. Ele é diretor técnico. O nosso técnico para 2023 vai ser o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri é um jovem que vem de 3 anos de um trabalho dentro do Red Bull Bragantino. Um clube com viés empresarial, um clube com objetivos muito semelhantes em nível mundial com o Vasco, um treinador cujo modelo de jogo é o escolhido pelo Vasco para 2023, agressividade, verticalidade, dinamismo, trabalho com jovens, desenvolvimento dos talentos, potencializar jogadores para não só ter um fim desportivo, mas também ter um fim financeiro a partir do próximo ano. Eu estou muito convicto da escolha do Barbieri, até porque ela veio com o suporte integral do grupo, em primeiro lugar, da 777, em primeiro lugar, e do diretor técnico, em segundo lugar. O Abel Braga participou ativamente da definição do Maurício Barbieri como técnico. Pois é, mas e os objetivos do Vasco para 2023? O que o clube, né, tem em termos de projeção? Afinal, foram criadas muitas expectativas de nomes de peso como treinador e, consequentemente, de reforços. O Vasco teria em mente alguma linha para seguir? E como vai ser pautada a reformulação do elenco? Com a palavra
Paulo Brax. O Vasco entra em 2023 para competir nas competições que ele vai disputar. As prioridades são o Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Vasco nunca deveria ter saído, e a Copa do Brasil. Eu não sou responsável pelas expectativas que se criam. Então, eu não posso responder sobre o que estava no imaginário das pessoas. O que eu digo é, a definição do treinador passou por um processo, passou por estudos, não foi o único treinador com o qual eu conversei, mas ele teve, como eu disse, o suporte do grupo. E não é um suporte de apoiar, é um suporte de trabalho analisado dos últimos 3 anos. E teve o suporte e apoio e decisão do diretor técnico. O que a gente quer para o Vasco ano que vem é um pouco do que foi produzido pelo Red Bull Bragantino nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos. No último campeonato foi o 6º melhor ataque. Em 2021 foi o 4º melhor ataque. Foi o 2º melhor time em bola parada no ano passado. Desculpa, no ano passado. Nesse ano, na Série A desse ano. É uma equipe intensa, uma equipe que procura ser agressiva, uma equipe que procura ser vertical. E é esse o Vasco que a gente quer. A gente quer um Vasco competindo, agredindo, sendo intenso, só que isso leva tempo. Nós temos hoje, sob contrato do Vasco, mais de 50 atletas profissionais. Esse grupo está sendo reduzido. Teremos contratações. Vai ter uma reformulação suficiente para os objetivos que a gente quer na temporada. Então, precisa de paciência. E eu quero ter esse elenco pronto, eu sei que vocês vão perguntar isso, eu já adianto, no início de abril. Nosso dia 15 de abril é a estreia da Série A. Em abril, nós queremos ter um elenco 80%, 90% pronto e entregue ao treinador, que já vai ter 3 meses de trabalho dentro da filosofia que a gente quer implementar. E por falar em planejamento, o Paulo Brax defendeu tudo que foi feito até agora. Houve nesse meio tempo em que o clube ficou em silêncio muitas reclamações de que o Vasco estaria atrasado em termos de reformulação do time para 2023, comparado, claro, às outras equipes. O dirigente garantiu que o tempo está sendo respeitado e que não há motivo de preocupação. Confira aí as justificativas de Paulo Brax. Nós não estamos nenhum dia atrasados. O Vasco não está nenhum dia atrasado dentro do nosso organograma. Isso a torcida pode ficar tranquila em relação a isso. Está tudo dentro do que nós rascunhamos em termos de data. É uma nova cultura? É uma nova cultura. É um novo modelo? Sim. Mas nós estamos em competição? Não. Nós estamos em dezembro, início de dezembro de 2022. Nosso primeiro jogo oficial é daqui a mais de 30 dias e no Campeonato Carioca. Não passa pela minha cabeça alguém interpretar que a gente não está com um planejamento bem desenhado e dentro dos cronogramas que a gente rascunhou, desenhou e vai operar. É novo um orçamento minucioso da forma que ele teve que ser feito. Realmente é novo, sim. Mas é profissionalismo. É o que muita gente bate no futebol brasileiro há muitos anos, que a gente precisa de profissionalismo. E esse profissionalismo chegou no Vasco, desse projeto de médio e longo prazo. Uma nova realidade, uma nova era. E eu tenho certeza que daqui a um ano, o torcedor do Vasco já não vai mais achar diferente esse planejamento. Olha, e teve tempo para polêmica também, viu? Você está lembrado que o Joss Wander, né, sócio proprietário da 777, disse numa entrevista recente, né, que o Vasco não entraria na próxima partida contra o Flamengo em desvantagem financeira, né, diante do rival. Perguntado sobre isso, o dirigente garantiu que o Vasco terá um orçamento condizente com um clube de Série A e que tem grandes pretensões na próxima temporada. Veja aí a resposta do dirigente. Não respondo porque o Josh fala. Quem sou eu para falar sobre o que o Josh manifesta? Então, não vou entrar nessa. O que eu te digo é que o orçamento nosso, não comparado com outros clubes, é muito maior do que o ano passado. É um orçamento condizente com uma Série A, um orçamento
condizente para a gente ser competitivo numa Série A. É um orçamento que o Vasco nunca teve, são 2 anos de Série B, e acredito que nem na época áurea do Vasco, de Série A e de disputar títulos, ele tinha esse orçamento. E tão bem delineado como ele é hoje. Só que eu não vou entrar em comparativo com nenhum outro clube, sobretudo o clube rival. Não vou entrar nisso. Sobre os jogadores, o Brax deixou claro que o Vasco tem reforços contratados e que serão anunciados ao longo da semana. Um deles, obviamente, vai ser o Júnior Urso, e agora ficam as expectativas para os outros nomes. Muito se comenta no atacante Pedro Raul, que já teria sim um acerto salarial com o Vasco, faltando apenas um entendimento, para sacramentar o negócio com os japoneses do Kashiwa Reysol, que detém o passe do atleta. Fala-se também no meia Wellington Rato, mas esse é um jogador que clubes como Fortaleza e São Paulo largaram na frente. Inclusive, hoje eu falei com o presidente Adson Batista do Atlético Goianiense, que negou ter recebido uma oferta do Vasco. Reafirmou que o contato existiu entre o Vasco e o staff do jogador. Ponto. E agora veremos quem vem mais nesse pacote com o Júnior Urso. Certo é que o clube busca jogadores em praticamente todas as posições. Em relação ao Nenê e o Alex Teixeira, o Brax deixou claro que procurou os jogadores para renovar para 2023, mas eles ainda não responderam. E que em relação a Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Edmar e Yuri, que tem contrato de renovação automática, só não ficam no Vasco se não quiserem. E sobre o garoto Andrei, pelas palavras do dirigente, o futuro dele no Vasco é de incerteza, hein? O Brax não quis cravar a permanência do atleta. Veja aí. Há um mundo todo que é o Andrei. Mas o Andrei é do Vasco. O Andrei tem contrato conosco, um contrato forte. O Andrei deve ir para um Sul-Americano Sub-20. E eu não tenho como garantir o que vai acontecer com o Andrei. Eu gostaria muito que o Andrei ficasse conosco nesse ano, nesse projeto nosso de Série A. Mas é um atleta que, na prateleira do mercado, ele está sendo muito visado. Para isso, a gente trabalha em outros ativos dentro do clube, os que já estão aqui, os que virão do Sub-20 e os reforços que nós vamos trazer, alguns com esse viés de ativo, para o Vasco sempre ter atletas valorizados dentro do mercado e que nos entregue tanto dentro de campo como fora de campo. Bom, galera, e essa coletiva do Paulo Brax ainda continua repercutindo entre os torcedores e dando o que falar, viu? Uma parte considerou boa, satisfatória, realista e sem bravatas, com pitadas de profissionalismo. Já a outra parte achou uma explanação rasa, sem perspectivas animadoras e sem comprometimento de títulos, ainda mais pela nova era desenhada após a SAF. Bom, o que eu tiro disso tudo? Em relação aos nomes apresentados, sempre deixei claro que esperava alguém mais fora da caixa, Sobre o Barbieri, é um profissional estudioso, dedicado, mas pela demora que se chegou ao nome dele, ficou realmente uma expectativa de que o Vasco fosse trazer uma aposta mais moderna, E ele foi o escolhido pelas razões que eu já coloquei aqui. Filosofia de jogo e principalmente conhecimento de trabalhar num clube empresa. Juntou isso ao fato de estar desempregado. Sobre o Abel Braga, ele foi contratado para blindar vestiário, ou seja, ser o elo da diretoria e jogadores. Se ele realmente foi contratado com essa missão, ok, mas que não interfira dentro das 4 linhas. Sobre a coletiva do Brax, esperava mais detalhes. Ele apresentou uma realidade e, em cima disso, trabalhou o que se projeta em termos de 2023. O Vasco estava em silêncio muito tempo, e o ideal seria ampliar mais para os jornalistas presentes fazerem mais perguntas. Mas o Brax deixou claro que o trabalho é moroso e que vai exigir paciência do torcedor, que está angustiado por conta dos anos e anos de um Vasco sem conquistas. Creio que o erro, aí das expectativas, foi a falta de uma melhor comunicação entre o clube e a torcida. Foi muito batida essa tecla de nova era, novo patamar, time forte. O torcedor é movido à emoção. Esperava com isso de cara nomes mais animadores e condizentes com a realidade de uma SAF. Faltou aí um discurso mais firme e transparente no início desse processo. Mas realmente não acho que vão mudar tudo assim numa pitada de mágica. Vão chegar jogadores, uns bem avaliados pelos torcedores e outros de repente contestados, mas que para o modelo de jogo que estão buscando podem ser importantes. Enfim, vamos dar tempo ao tempo e avaliar melhor essas próximas ações com base nisso tudo que o Brax disse hoje, E aqui vamos ficar de olho e cobrar, se necessário, o nível das contratações.
Mas e aí você, o que você achou da coletiva do Paulo Braga? Opine, comente aí embaixo do vídeo. Bom, galera, estou colocando um ponto final nesse boletim do canal Detetives Vascaínos e espero que vocês tenham gostado desse resumo, né, desse resuminho que eu fiz aí da coletiva do Paulo Braga. Agora, a gente tem que esperar e torcer para que dê certo, né? Vamos esperar aí bons nomes para fazer parte desse elenco aí, porque o Vasco está precisando de muitas contratações para poder voltar a ter aquele time competitivo e disputar títulos. Não pode ser qualquer tipo de contratação. Tem que ser contratações que venham para somar e representem dignamente essa Cruz de Malta. Bom, em breve estou de volta. Um grande abraço e até lá!